Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los e então conhecerei a palavra, não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, meu Deus, clamando ao Senhor pela iluminação do nosso entendimento, que o Espírito Santo, meu Deus, ilumine o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a Tua palavra seja de fato, como ela é, Senhor, alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. É a nossa oração a Ti, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, queridos, nós estamos aqui, irmãos, na reta final da primeira sessão desse livro, tá bom? A primeira divisão desse livro vai do capítulo 1 até o capítulo 4, e tudo que nós estudamos aqui diz respeito ao problema central das divisões que ocorriam na igreja de Corinto, tá bom? Eu posso dizer a vocês, tá, que aqui Paulo, ele esgotou todos os argumentos que ele tinha na intenção de corrigir esse problema, tá? Ele já confrontou o orgulho desses irmãos, ele já contrastou a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus, já mostrou a imaturidade deles, já usou metáfora, já foi sarcástico, ele já fez de tudo, na verdade, mas nada disso resolveu o problema, tá? Uma outra situação que nós temos nessa primeira sessão aqui, e que fica claro também, tanto naquilo que nós já estudamos, como naquilo que a gente vai ver ainda, é que havia, querido, na igreja de Corinto, alguns irmãos que não gostavam do apóstolo Paulo, e que estavam tentando minar a autoridade dele, tá? Então Paulo tem essas duas situações que ele está lidando. Por um lado, há um espírito de divisão agindo muito fortemente na igreja, tá? Mas há também, além desse problema, há também alguns irmãos naquela igreja que não gostam de Paulo, que têm dificuldade com Paulo, entende? Paulo vai chamar esses irmãos de orgulhosos, na verdade, eles se julgavam mais espirituais, tá, do que o próprio Paulo. E essas pessoas causaram muito problema, e Paulo aqui vai tratar um pouco com essas pessoas de maneira específica, tá? E diante dessa situação toda, querido, então Paulo lança a mão aqui de um último recurso para lidar com esses irmãos. Ele já tentou de tudo. Se você pegar as ministrações anteriores aí, você vai ver que Paulo já usou de todos os artifícios possíveis para lidar com esse problema. E ele deixou isso aqui por último, porque eu creio que de todos é o mais importante, tá bom? E qual é ele vai usar uma metáfora, na verdade, querido. É a de que, não é só uma metáfora, né, mas é de que ele realmente é o pai espiritual da igreja de Corinto. Ou seja, ele é o fundador dessa igreja, entende? Ele vai lançar a mão disso. Ele vai chamar esses irmãos de filhos, ainda que haja na igreja algumas pessoas, né, e parece que não são poucas pessoas que não gostam de Paulo, mas ele ainda os considera como filhos e vai tratar com essas pessoas, tá bom? Então, na tentativa aqui, irmãos, eu fiquei pensando como é que eu abordo esse texto com vocês. A ideia principal é essa, né? Paulo vai falar do seu papel como pai espiritual. Como é que a gente aborda? Aí eu fiquei lendo comentários e mais comentários, e já hoje de manhã eu estava olhando do Hernán Dias Lopes e vi que ele fez um esboço que
era exatamente aquilo que eu precisava, mas que não tinha me ocorrido ainda, entendeu? Então eu praticamente adotei o esboço, não completo na verdade, mas só aquilo que me interessava realmente, do Hernando Dias Lopes, e é só um esboço praticamente, mais nada daquilo que ele fez lá, porque eu creio que esse esboço, ele retrata e fica de uma forma até mesmo didática, facilita na verdade para que a gente possa compreender aquilo que Paulo está ensinando aqui, entendeu? A pergunta basicamente é essa, irmãos: o que é um pai espiritual? Tá? É disso que Paulo está tratando aqui nesse texto. O que é um pai espiritual? E eu vou tentar, à medida que eu for expondo o texto, responder essa pergunta, tá? E vou tentar abordar algumas palavras aqui, algumas coisas que ele coloca aqui, algumas expressões que eu julgo que é importante para a gente conhecer. Tá bom? Então vamos lá. O que é um pai espiritual? Primeiro, a resposta é mais básica que possa ser, né? O pai espiritual é aquele que gera filhos através da pregação do evangelho. Foi exatamente isso que Paulo fez lá na cidade de Corinto. Ele chega na cidade, ele começa a pregar o evangelho e pessoas são salvas. Aquelas pessoas salvas são filhos, né, espirituais do apóstolo, porque foi ele que pregou o evangelho àquelas pessoas. Versículo 14 e 15 diz assim: olha, não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, tá, para admoestá-los como a meus filhos amados. Observe como Paulo é cuidadoso em se referir a esses irmãos, a despeito de todo o problema, de toda a situação conflituosa. Paulo chama esses irmãos de meus filhos amados. Versículo 15: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo o Evangelho. Quando Paulo diz estas coisas, irmãos, não escrevo essas coisas, ele está se referindo ao que tinha dito anteriormente. Ali dos versículos 7 até o 13, Paulo tinha sido muito duro com essa igreja, entendeu? Ele usou de ironia, ele usou de sarcasmo, com a intenção de confrontar o orgulho daqueles irmãos. Ele pegou pesado mesmo, só que agora ele vem e diz: olha, eu não fiz isso, eu não fui sarcástico, eu não fui irônico, com a intenção de envergonhar vocês. Paulo vai dizer: o desejo do meu coração era corrigi-los, na verdade. É isso que Paulo está dizendo. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, na verdade. Pelo contrário, tá? Escrevo para admoestá-los, para adverti-los como a meus filhos amados. Veja, querido, é muito interessante, irmãos. Quando a gente olha para Paulo, e Paulo, pastor, Paulo é o fundador de igreja, Paulo é aquele cara que está lidando com problemas na igreja, entendeu? Ele não está presente lá, ele ficou sabendo pela visita de alguns irmãos que foram até ele. Se eu não me engano, ele estava na cidade de Éfeso, né? Quando ele recebeu a visita de alguns irmãos com perguntas a respeito da situação da igreja. Esses irmãos contaram um problema que estava acontecendo na igreja. Então Paulo se vê na necessidade de escrever uma carta para tentar resolver isso, né? E você vai perceber aqui, querido, que esse é o principal problema, era a principal queixa, na verdade, em relação àquela igreja. Era um espírito de divisão muito forte na igreja, sabe? Na igreja. E Paulo vai trabalhando isso com eles, vai mostrando o porquê dessa situação, o que levou isso, né, a essa situação, na verdade, vai tentando combater isso de todas as formas. Capítulo 1, 2, 3, o 4 até aqui, tudo é uma tentativa de Paulo, querido, de resolver a situação. 4 capítulos, irmãos, para tratar de um problema. Era um negócio sério na igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que estava quase rachando completamente, entende? Por causa dessa situação, que era movida por orgulho, movida por causa da cultura local, entendeu? Movido aqui também, eu vou falar disso mais tarde, né? Por alguns
pregadores que estavam ali, que entraram naquela igreja ali e que trouxeram ideias diferentes daquilo que Paulo estava pregando, entendeu? Que minaram a autoridade de Paulo. Essas coisas todas contribuíram para que houvesse esse espírito de divisão e houvesse dentro da igreja pessoas contrárias a Paulo, pessoas que não queriam Paulo como pastor, que não queriam admitir a autoridade de Paulo como pastor. Bom, Paulo está dizendo, olha, eu fui pesado com vocês, eu fui duro com vocês, mas a intenção do meu coração não era magoá-los, não era envergonhá-los. A intenção do meu coração era chamar a atenção de vocês para o problema que existe. Ele usa aqui, querido, a palavra que está a palavra admoestar, entendeu? Ou advertir, dependendo da sua tradução. Essa palavra tem o sentido de uma admoestação com o propósito de corrigir, tá? Mas sem provocar ou criar amargura, na verdade. O objetivo de Paulo era trazer a verdade à mente desses irmãos e deixá-los ver, querido, o que eles realmente eram em contraste com o que eles imaginavam que eram. Esse era um dos grandes problemas de Paulo em relação a essa igreja. Aqueles irmãos, por causa do orgulho que eles tinham, né, da sua filosofia, da capacidade dos seus líderes de se expressarem, e por causa dos dons do Espírito que fazia parte da realidade dessa igreja, aquela igreja, eles imaginavam uma coisa a respeito de si, tá? E nos versículos que eu citei aqui, do 8 até o 13 aqui, Paulo é sarcástico em mostrar, olha, vocês pensam que são alguma coisa, mas na verdade vocês não são nada daquilo que está pensando, tá? Então ele trata disso com ironia e com sarcasmo, na verdade. Só que ele diz, olha, eu não agi dessa forma porque eu queria magoar vocês. Eu agi dessa forma porque eu queria corrigir a percepção que vocês têm a respeito de si mesmos, né? O Nicodemo chega a dizer que o objetivo aqui dessa demonstração de Paulo aqui, na verdade, o objetivo de toda a demonstração cristã é alcançar a mente do ser humano com a verdade de Deus, com o propósito de mudá-lo, de mudar a mente, entendeu? Então nós pregamos, nós advertimos, nós exortamos com a intenção de que a exortação possa mudar a mentalidade de uma pessoa. Era o que Paulo estava tentando fazer, irmãos. E por que eu digo, querido, que Paulo estava agindo dessa maneira? Tá? Por que ele estava tentando fazer isso, na verdade? Por que tanto interesse, querido? E depois de 4 capítulos falando a esses irmãos, tentando corrigi-los, aqui ele expõe o coração como em nenhum outro lugar. A razão disso é porque eles são filhos espirituais de Paulo. São filhos amados. São pessoas com as quais Paulo se interessa e se importa de verdade, irmãos. A despeito, como eu já disse, a despeito de todo o conflito, entendeu? A despeito de tudo que está acontecendo, Paulo se preocupa com eles. E a razão pela qual ele se preocupa é porque ele se considera pai espiritual daquela igreja. E como pai, ele quer o bem dos seus filhos. É importante que a gente entenda isso, irmãos. Na verdade, é muito importante, querido, que você consiga perceber isso. Muita gente não consegue compreender por que um pastor exorta, por que um pastor corrige, por que um pastor adverte, entendeu? Talvez na mente de algumas pessoas, vocês pensam assim, o pastor faz isso porque é chato, o pastor porque quer parecer que é mais espiritual do que nós. Não, querido, não. Como pastor, a gente tem a percepção, né, e a condição de perceber a realidade da maioria de vocês. Não vou dizer de todos, mas a gente consegue perceber, entende, a situação de vocês. Olhe, eu falo por mim mesmo, sabe? Eu falo por mim mesmo. Eu tenho algumas características em relação ao pastoreio. Eu, particularmente, eu observo muito os irmãos, a atitude dos irmãos. É fácil para mim perceber quando o irmão não está agindo naturalmente como ele agia. Isso é muito fácil, entende? É uma leitura simples de fazer. Talvez eu não consiga identificar o porquê que ele está agindo daquela forma, mas é perceptível, tá? Alguns irmãos, quando termina o culto, eu chamo aqui, vem cá rapidinho. O que foi que aconteceu, na verdade? Porque eu sei que aquele irmão, naquele dia, o semblante dele, entende? A expressão dele em cultuar o Senhor
está diferente. Então eu sei que aconteceu alguma coisa na vida daquele irmão. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que alguma coisa aconteceu ali. Geralmente, né, quando a pessoa dá liberdade, a gente chama e conversa e pergunta o que está acontecendo. Isso é quase que natural, querido, entendeu? Quase que natural do pastor. Essa percepção. Paulo sabe que essa igreja não está bem. Paulo sabe que a atitude desses irmãos, a maneira como eles estão sendo igreja, não é agradável a Deus e corre o risco de levar essa igreja a uma rachadura que não teria como depois consertar, entendeu? Levar essa igreja a uma divisão que não teria depois como reaver, juntar esses irmãos outra vez. Então ele escreve 4 capítulos, querido. 4 capítulos. E aqui ele está lançando mão do seu último recurso, que é a autoridade de pai espiritual para corrigir esses irmãos. Olha só, querido, deixa eu chamar a sua atenção para a palavra aqui, instrutores, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores, você percebe aqui, é uma hipérbole, né? Ele está exagerando a situação. Ainda que vocês tivessem milhares de instrutores, não teriam muitos pais. E por que ele diz isso? Porque eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Você quer esse texto numa outra linguagem? Tá? Ainda que vocês possam ter 10.000 outros para ensiná-los a respeito de Cristo, lembrem-se que vocês têm um só Pai, tá? Porque fui eu que os levei a Cristo quando lhes preguei o Evangelho. Paulo está lançando mão da autoridade que ele tem com o Pai. A palavra aqui, irmãos, tá? Para instrutores aqui, eu estou usando a tradução da NAA, tá bom? A palavra aqui, no grego, é paidagogos. É um negócio estranho, né? De pedagogo, sabe? É a mesma palavra pedagogo no português. É uma referência ao tutor, né? Esse tutor, querido, geralmente era um escravo de confiança a quem o pai entregava as crianças, geralmente os meninos, tá? Para cuidar. Ele devia levar e trazer essa criança da escola e supervisionar a conduta geral. Era alguém que estava ali contratado pela família para cuidar da criança até que ele atingisse a maioridade, tá? Agora veja, olha o termo que Paulo está usando. Um escravo contratado por uma família para cuidar da criança. É o termo que ele está usando. Agora veja, querido, a frase aqui, irmãos, tá, não visa fazer pouco caso dos outros mestres lá na cidade de Corinto, tá bom? Acerca dos quais Paulo já até falou e falou bem a respeito deles, tá? Paulo falou e já defendeu esses mestres, na verdade. A metáfora aqui, irmãos, visa apenas estabelecer a distinção entre a relação desses mestres com Paulo e a relação deles com os demais. A questão aqui é a seguinte: Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, eles podem até ter ensinado vocês, Deus pode ter usado eles para que vocês aprendam mais do Evangelho, mas eu fui aquele que Deus levantou para pregar o Evangelho a vocês. Eu sou pai, eles não são, tá? A questão de Paulo é só essa, tá, gente? Ele está estabelecendo aqui a relação dele como pai espiritual em relação àquela igreja, tá? Vocês podem ter outros líderes, é normal que tenha, tá? Paulo cita lá Apolo foi um pastor da cidade de Corinto, né? E existiam outros líderes, mas Paulo está dizendo, nenhum deles gerou vocês em Cristo. Eu sou o pai de vocês, tá? É basicamente uma reivindicação da autoridade que ele tinha em relação aos outros mestres que estavam naquela igreja, ou que já tinham passado pelaquela igreja, tá? E por causa dessa autoridade, e por causa de Paulo ser o pai espiritual desses irmãos, havia algo de mais íntimo e de mais terno entre eles e aquela igreja. Então, Paulo está lançando mão da sua autoridade para tentar corrigir um problema. Paulo está, eu diria, querido, numa atitude, e aqui para nós, lendo, estudando sobre isso,
Paulo enviou Timóteo para tratar desse negócio, Timóteo não conseguiu. O próprio Paulo volta à cidade de Corinto para tratar desse problema e ele não consegue lidar com isso, resolver o problema. Entende? É uma frustração no ministério de Paulo, essa igreja, né? Alguns irmãos dessa igreja, ou parte da igreja, por influência desses irmãos, né, que tratavam Paulo com tanto desprezo, na verdade. Ele não conseguiu resolver. Mesmo apelando para a sua autoridade como pai, ele não conseguiu resolver o problema naquela igreja. Isso é um negócio muito, muito sério, querido. Irmãos, quem lida com a igreja há muito tempo, né? Eu diria que vocês não sabem disso. Como eu falei ontem lá ali na oficina, ali, na comemoração do Dia do Pastor, nós somos uma igreja muito, muito tranquila, entende? Muito tranquila. Nós somos uma igreja nova e muito tranquila, porque nós não temos problema dessa natureza na igreja. Graças a Deus por isso. Mas eu vim de igreja que foi fruto de racha, entendeu? De divisão. E as igrejas sofrem muito, irmãos. Sofrem muito. Aqueles que ficam profundamente magoados. Eu lembro, por exemplo, sabe, a Nova Aliança lá em Imperatriz do pastor Nonato, ela saiu da primeira igreja batista, lá, primeira igreja batista de Imperatriz. E eu tenho amigos da primeira igreja batista lá de Imperatriz. E eu lembro de uma dessas pessoas estar falando e a gente percebe o coração muito amargurado, né, em relação às pessoas que saíram. As pessoas que saíram não tinham culpa. Quem acompanhou naquela época de perto a situação sabe o que levou a igreja a sair. Na verdade, foi um erro da própria liderança da igreja que fez com que as pessoas saíssem de lá, né? Mas os membros da igreja que não estão por dentro do que está acontecendo sofrem e sofrem mais. A igreja da qual onde Cristo me alcançou, ela era fruto de uma outra igreja que rachou também, entendeu? E quando eu cheguei naquela igreja, já tinha ali uns 10, 15 anos que tinha havido essa cisão naquela igreja, e aqueles irmãos não conseguiam lidar com os irmãos que saíram. É uma coisa impressionante, querido. Eu diria que é um estrago que o diabo faz na igreja, que é uma coisa assim assustadora, irmãos. Porque essas cisões dentro da igreja, essas divisões dentro da igreja, tem um poder de magoar o coração do homem muito profundamente, entendeu? E poucas pessoas conseguem liberar perdão na vida daqueles que saíram. É uma coisa assim assustadora isso. Eu digo porque eu presenciei isso de muito perto. Vi de muito perto, entendeu? Essa situação toda. Bom, olha só, querido. Observe aqui a hipérbole que Paulo usa, né? Ainda que vocês possam ter 10.000 outros para ensiná-los a respeito de Cristo, lembrem-se que vocês têm só a mim, o seu Pai. O que ele está dizendo? Não importa quantos mestres você tem, Pai espiritual, você só tem um, tá? Isso aqui implica, querido, no fato de que o apóstolo tem autoridade para corrigi-los, tá? Mas vai muito além disso, na verdade. Porque a tentativa de Paulo aqui é no sentido de levar aqueles irmãos, e é por isso que ele está lançando mão da autoridade espiritual que ele tem, tá? Da figura de pai espiritual, é porque ele quer que aqueles filhos imitem a ele, tá? Na sua maneira de viver. É o segundo ponto aqui a respeito do que é um pai espiritual, tá bom? O pai espiritual é aquele que é um exemplo para os seus filhos. Versículos 16 e 17, querido, olha só. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Entende? Ele está lançando mão da sua autoridade espiritual, da figura de pai, porque ele quer que aqueles irmãos imitem a ele, Paulo, na sua conduta. Olha o versículo 17. Por esta causa, porque Paulo quer que aqueles irmãos imitem a ele, ele está enviando Timóteo até eles, né, com a função, com o propósito de ajudar esses irmãos a imitar Paulo. Vamos ler o versículo 17? Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Agora, novamente, eu vou ler isso aqui na versão da Viva, irmãos, porque ela coloca isso de forma interessante, tá bom? Olha só, portanto,
suplico-lhes que sigam o meu exemplo e façam como eu. É exatamente por essa razão que eu lhes estou enviando Timóteo para ajudá-los a fazer isso. O quê? A imitar Paulo, na verdade, entende? Ele é um daqueles que ganhei para Cristo, um filho querido no Senhor e digno de toda confiança. Ele recordará a vocês o que eu ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde eu vou. Paulo está enviando àquela igreja um filho na fé, como os irmãos daquela igreja eram filhos, entende? E esse... Oh, meu Deus! Piorou a situação. Pronto. É um filho que está vivendo nos passos do seu pai e que Paulo está enviando eles à igreja de Corinto para ensiná-los a fazer o mesmo. É o que está acontecendo aqui, irmãos. Agora veja que coisa interessante. A palavra imitadores, irmãos. O Paulo está dizendo que vocês sejam meus imitadores. Essa palavra no grego é a palavra mimetai. É de onde vem a palavra mimetismo e mímica. Mímica é uma forma de comunicação, querido. É uma maneira de expressar pensamentos e sentimentos através de gestos, expressões faciais e corporais, tá? A ideia aqui é que o pai ensina o filho não apenas por aquilo que ele diz, mas sobretudo por aquilo que faz, tá? É essa a ideia transmitida. Paulo quer que aqueles irmãos olhem para a sua vida, tá? Para a maneira como ele se conduz no dia a dia, e isso vai fazer lembrá-los de quando Paulo esteve lá entre eles, né? A maneira como ele se portou, a maneira como ele se conduziu, a maneira como ele lidou com as pessoas. Paulo quer que aqueles irmãos lembrem disso, tá? E imitem a sua conduta, na verdade. Os filhos, querido, aprendem primeiro pelo exemplo, depois pela doutrina. Eu gosto de lembrar, irmãos, é uma lembrança que me traz alegria. Faz muito tempo isso, na verdade. O Jonatas era do tamanho das meninas, talvez menor um pouquinho, acho que tinha 8 anos de idade na época, eu não lembro aqui a idade direito. Eu tinha um hábito corriqueiro. Todo dia eu ia para o meu quarto, pegava o meu violão e começava a adorar o Senhor com algumas canções. Quando eu terminava a adoração, eu virava o violão, né, baixava a cabeça e ia orar. E eu nunca tinha visto meu filho por ali, mas por alguma razão ele me viu fazendo isso algumas vezes. Eu digo isso porque um dia eu entro no quarto e eu chego lá, o João está pequenininho, sentado com o violão virado e com a mãozinha assim, né? Eu não sei o que ele estava fazendo, mas de uma coisa eu sei, ele estava imitando o que eu estava fazendo, entendeu? Eu não sei se ele tinha noção, mas ele estava imitando aquilo que ele me viu fazer. Então é nesse sentido, querido, que Paulo está orientando esses irmãos, tá? Um pensador alemão, eu não vou citar o nome porque eu não consigo nem pronunciar o nome dele, disse uma certa vez, né, que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de ensinar. Os filhos aprendem mais por aquilo que vê em nós do que por aquilo que nós falamos. Quem discorda disso, querido? Quem discorda disso? Eu não gosto da ideia, eu lembro de um ditado muito famoso entre os batistas, que dizia assim, tal pastor, tal igreja. Eu acho que não é bem assim, irmãos. Se você pegar a igreja de Corinto, você vai perceber que não é bem assim, né? Porque Paulo foi o pai espiritual daquela igreja e parte daquela igreja está rejeitando a Paulo. É lógico que eu não estou comparando aqui a relação pai-filho, literal, com pastor e igreja, tá bom? Porque o convívio do pai com o filho é muito mais prolongado, demorado, muito mais proveitoso do que, às vezes, o convívio do pastor com a igreja em si. Mas essa é uma ideia, irmãos, que eu durante muito tempo, eu tive que combater ferrenhamente, porque eu pensava assim, bom, se a igreja é um reflexo do pastor, eu fico pensando assim, Deus foi um péssimo pastor, porque ele pastoreou 2 ovelhas e as 2 desobedeceram a ele. Adão e Eva. E sem pecado, entende?
Eu não gosto da ideia, irmãos. Sim, eu acredito que o pastor, querido, com a sua vida, ele pode influenciar algumas pessoas, mas nem todo mundo quer ser influenciado, entende? Eu sei disso. Nem todo mundo está disposto a olhar para o pastor como referencial e tentar viver da mesma forma. Eu digo uma coisa, querido, se vocês quiserem me imitar, me imitem naquilo que é bom. Vejam, e aí eu não estou falando por orgulho, mas vejam a minha dedicação com a palavra e imitem isso, entendeu? Vejam o meu zelo com a obra e tentem imitar isso. Eu estou falando isso porque eu sou humano e tenho consciência de defeitos que são graves em mim, tá? Não peço que vocês imitem os defeitos, mas que vocês possam imitar aquilo que é bom. Bom, vou citar mais uma vez aqui o alemão, né? O pensador alemão. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. E aqui no caso de Paulo, tá bom? Ele podia dizer, querido, né? Ele podia ser exemplo para esses filhos. E esses filhos poderiam imitar. E por que eles poderiam imitar? Porque Paulo era alguém que imitava a Cristo. Ele está fazendo um apelo, sejam meus imitadores. Mas se você pegar o próprio texto de 1 Coríntios e ir lá para o capítulo 11, Paulo vai dizer a mesma coisa. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, me imitem. Por quê? Porque eu sou o cara? Não. Porque eu estou imitando a Cristo. Então, porque eu estou imitando e estou andando nos passos de Jesus, então vocês podem olhar para a minha vida e me imitar. Porque fazendo assim, vocês vão imitar a Cristo também. Era essa a ideia. O apelo de Paulo aqui, querido, é esse, tá? Ele está apelando para a autoridade, ele está apelando para o exemplo de vida. Paulo tem muita consciência de como ele se portou quando estava lá em Corinto, e ele sabe, não só por aquilo que ele viveu lá, mas por aquilo que ele escreveu, porque essa é a ideia do texto, né? Timóteo vai lembrar aqueles irmãos daquilo que Paulo ensina em todas as igrejas, e Paulo não ensina uma coisa que ele não está vivendo, irmãos. Era essa a questão principal. Mas veja, querido, a gente não pode deixar aqui de perceber, querido, que nós temos aqui nessa orientação de Paulo aqui, um componente cultural muito forte, irmãos. E a gente precisa ter essa consciência quando faz a leitura, no caso, né? Paulo está pedindo àqueles irmãos para que imitem a ele, no caso, e está enviando Timóteo, que é um imitador de Paulo, entendeu? Que é alguém que está andando nos passos de Paulo, para orientar a igreja. Mas isso não é só uma questão teológica, doutrinária, é uma questão também cultural, irmãos. E nós estamos falando aqui de uma tradição familiar daquela época muito forte, tá bom? Naquela época, querido, esperava-se que os filhos imitassem os seus pais. Em termos de profissão, irmãos, se um pai era um padeiro, o filho provavelmente seria um padeiro. Se o pai era um criador de ovelhas, esse seria quase que certamente a vocação do filho. Ele deveria levar adiante os valores, a herança e o nome da família. Você vai perceber isso muito claramente, querido, no texto bíblico, tá bom? Então, além de toda a orientação espiritual, doutrinária, a gente percebe aqui também, querido, essa expectativa cultural que estava aqui controlando, de certa forma, a analogia de Paulo. E é por isso que ele se dirige àqueles irmãos, olha, eu sou o pai espiritual de vocês, então vocês devem me imitá-lo. Porque é assim que funcionam as coisas. Naquela época era assim, entende? É esse apelo que Paulo está fazendo aqui. Agora veja, irmãos, no contexto aqui, querido, desses capítulos que nós estamos estudando aqui, do 1 até o 4, dessa seção que Paulo está tratando da divisão, Paulo desejava aqui que esses irmãos imitassem a sua paixão por viver à luz da cruz. Isso é um fato. Você pega isso no capítulo 1 e 2 muito claramente também. Outra coisa, não esperava que esses irmãos sofressem exatamente da mesma maneira que eles sofreram, tá? Não exigiam que eles se tornassem apóstolos ou plantadores de igreja como Paulo era, na verdade. O que Paulo realmente esperava, querido, era que os cristãos de Corinto imitassem os seus valores, a sua postura quanto ao mundo, suas prioridades e a sua apreciação, né, no que diz respeito à centralidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito claro, veja,
Quando a gente pensa em imitação, irmãos, Paulo não está exigindo daqueles irmãos que eles fossem apóstolos e que saíssem pelo mundo fundando igreja. Não, não. O que Paulo está chamando aqueles irmãos a imitar é a sua maneira de viver o evangelho, entende? Essa é a preocupação, na verdade, querido. É esse o interesse de Paulo no caso, tá? É por isso que Paulo está enviando aqui a Timóteo a essa igreja. Olha, queridos, novamente, Paulo está lidando com o problema na igreja, o problema da divisão, mas não só apenas com esse problema, ele está lidando também com algumas pessoas que não gostam dele e que porque estão na liderança da igreja, porque estão à frente daquele povo, estão fazendo a cabeça de outras pessoas a que não gostam. Lembra lá? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então, um grupo gosta de Paulo, mas 3 grupos não gostam, tá? Não tem Apolo, não veem Paulo como referencial, como pai, por mais que tenha sido ele que fundou a igreja, tá? Não veem. Então, há um grupo grande dentro daquela igreja que não olha para Paulo com esse referencial de pai e que está, de certa forma, causando problema. Então, esse forte interesse pelo comportamento daqueles irmãos lá, né, e esse desejo de que sigam o seu exemplo, são apresentados aqui como motivo de Paulo ter enviado Timóteo. Versículo 17 mais uma vez, irmãos. Olha, por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo não está enviando Timóteo apenas para expor doutrina, tá? Mas também para recordar aqueles irmãos os caminhos de Paulo em Cristo Jesus. Aqui, querido, nós temos uma questão interessante. Novamente, eu vou fazer menção da ideia de conduta. A razão pela qual Paulo está fazendo isso é porque ele tinha consciência de que ele estava vivendo à altura do evangelho que ele estava pregando, tá? Essa instrução de Paulo aqui, irmãos, ela aponta para um princípio básico do cristianismo bíblico. E o princípio tem a ver, querido, tanto com o credo, com a conduta, tanto com a crença como o comportamento. Do que eu estou falando, querido? É muito comum você perceber pessoas que têm um discurso religioso, mas têm uma prática diferente do discurso. Uma coisa é eles falando, né, a respeito do cristianismo, outra coisa é a vida deles. Há uma dissociação, há uma separação, entendeu? Entre aquilo que eu digo e aquilo que eu vivo. Queridos, essa é uma das coisas mais delicadas no cristianismo. É uma das coisas mais complicadas. Eu fui vendedor durante muito tempo e na minha experiência como vendedor, eu tive muito problema com pessoas que se diziam cristãs. A sério. Graças a Deus eu já era crente, já conhecia Cristo, já andava com Cristo há algum tempo, então isso não afetou a minha fé, mas eu tive muita dificuldade com pessoas que se diziam crentes, porque a prática, a conduta, o comportamento delas não refletia aquilo que elas diziam acreditar. Conduta e credo, crença e comportamento são 2 coisas que devem caminhar alinhadíssimas, sabe? Quando eu separo essas coisas, irmãos, eu estou causando problema para alguém. Porque, veja, eu digo que amo a Deus, eu digo que sou fiel ao Senhor, eu digo que tenho prazer nas coisas de Deus, mas aí você olha para a vida da pessoa e a vida dela não corresponde. Imagine eu como pastor vir para cá e dizer a você que você seja um dizimista ofertante, entendeu? E vir para cá e pregar a você e dizer que você tem que ser dizimista, mas aí você vai olhar e o pastor não é dizimista. O discurso dele é um, mas a prática é outra. Imagine que eu instigue vocês
a ler a Bíblia, que ler a Bíblia é importante, que é fundamental para o seu crescimento, que você precisa conhecer a palavra de Deus, porque você precisa... Mas aí você chega lá em casa, de repente numa conversa com a minha esposa, você descobre que o pastor não lê a Bíblia. É contraditório, né? Imagine, eu estou chamando vocês para orar o tempo todo, né? Vem orar, vamos orar, irmãos, orar, aquela coisa toda. Mas aí você descobre que o pastor não ora. É estranho, querido, é estranho. Eu não preciso ser um líder, querido, para que esse tipo de comportamento afete outra pessoa. Qualquer um de vocês, com um discurso assim, separado, né? Um discurso divorciado da sua conduta, você tem um potencial muito grande de prejudicar as pessoas, porque elas vão olhar e vão ficar confusas. Mas ele não está ensinando isso, mas ele não está falando isso, por que a vida dele não corresponde, ou a vida dela, sei lá. Então é muito importante, querido, que a gente compreenda isso. Paulo lança mão dessa autoridade de pai, e ele sabe que pode exigir daquela igreja que ela imite ele. Por quê? Porque ele é um imitador de Cristo, porque ele vive aquilo que prega, porque o seu discurso está afinado com a sua conduta, a sua crença está afinada com o seu comportamento, entendeu? Olha, querido, eu gostaria muito que isso ficasse claro para nós, muito mesmo. Nós não podemos, irmãos, é muito melhor às vezes a gente evitar de falar algumas coisas do que falar, às vezes no calor da emoção, mas sabendo que você não consegue viver aquilo. Essa coisa é prejudicial, entendeu? Até mesmo se você tem consciência espiritual, né? Se o seu coração é de alguma forma sensível ao Senhor, esse é um tipo de atitude que vai te ferir profundamente, vai gerar culpa no teu coração, sabia? Então é importante que a gente tenha consciência disso. Uma outra coisa que eu quero colocar diante de vocês, eu sei que às vezes, irmãos, tá? E eu sei que isso é verdade, às vezes as verdades elementares das Escrituras não são entendidas ou cridas quando nós pregamos. E aí é necessário que a gente volte a considerar essas coisas. Eu estou falando isso porque Paulo enviou Timóteo a Corinto para que ele lembrasse das pessoas aquilo que Paulo ensinava, na verdade. Então, provavelmente Paulo está percebendo aqui que não é só uma questão de conduta e de crença. Pode ser que aqueles irmãos, né, por causa dos pregadores que haviam naquela igreja, dos líderes apaixonados pela filosofia, tivessem levado a igreja para uma direção contrária, na verdade. Então Paulo envia Timóteo para que eles possam ali ouvir outra vez o evangelho. Na verdade, Paulo faz isso aqui nessa carta. Ele já tinha pregado àquela igreja, já tinha ensinado o evangelho, mas o que você encontra aqui nos capítulos 1, 2 aqui, é basicamente Paulo pregando o evangelho outra vez. Por quê? Porque aquela igreja tinha deixado a mensagem do evangelho de lado. Tá? Aqui nós temos essa situação. Paulo está enviando a Timóteo para ajudar aquela igreja a relembrar do que é o evangelho, né? E ao mesmo tempo que eles relembram o que é o evangelho, eles são convidados a imitar a atitude de Paulo em relação ao evangelho. Se nós atentarmos aqui para o comportamento dos cristãos de Corinto, com base nesses 4 primeiros capítulos da carta, nós podemos afirmar que muitos daqueles cristãos não estavam fazendo a conexão entre aquilo que eles criam e a maneira como deveria viver. Por que isso acontece? Provavelmente, querido, porque os líderes daquela igreja, apaixonados como eram pela filosofia, pelas práticas dos filósofos daquela época, né, levaram aquela igreja numa direção diferente daquilo que deveria seguir. E Paulo envia então Timóteo para relembrá-los do evangelho. O próprio Paulo, na sua carta, relembra esses irmãos da mensagem do evangelho. Havia uma desconexão entre aquilo que eles criam e aquilo que eles deveriam viver. Isso é muito claro, irmãos. A própria divisão na igreja aponta para isso. Ou se você pegar o restante da carta, entendeu? Capítulo 5, nós vamos estudar semana que vem, capítulo 6 e 7, você vai perceber que havia essa desconexão. Isso é muito claro, irmãos. Bom, e por que isso é tão claro, mas ao mesmo tempo é tão delicado? É porque se você observar, essa igreja foi fundada por Paulo.
O pregador que fundou e que colocou os alicerces dessa igreja era o próprio apóstolo. Mas como se isso não bastasse, irmão, essa igreja teve como pastor, depois de Paulo, Apolo. É só você voltar lá no capítulo 18 de Atos e você vai ler quem era Apolo, entendeu? Era um pregador excepcional, irmãos, excepcional, um homem altamente intelectual, inteligente, entendeu? Profundo conhecedor das Escrituras. Mas a despeito de tudo isso, querido, a despeito de tudo isso, essa igreja estava tendo problema em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Eles não estavam vivendo, eles conheciam, sabiam, mas não estavam vivendo. Novamente, eu atribuo a isso, tá, a alguns fatores. O interesse dos líderes pela filosofia, pregadores judaizantes que entraram na igreja depois de Paulo, entendeu? Causaram danos a essa igreja, de forma que, embora conhecendo as Escrituras, porque ouviram de Paulo e ouviram de Apolo, eles não estavam vivendo ali aquilo que sabiam. É por isso que Paulo envia Timóteo, para que Timóteo recordasse esses irmãos os caminhos de Paulo em Cristo, querido, em Cristo. Eu chamo sua atenção agora para uma curiosidade, irmãos. Isso é interessante também. Paulo está pedindo que os crentes de Corinto o imitem depois de tê-los repreendidos por formar um partido em volta do seu nome. Tá? Paulo não quer nem saber disso. Tá? Você pega isso lá no capítulo 1 de Coríntios. Tá? Paulo não quer saber. Lá no início da carta, a gente vai perceber, tá? Você deve lembrar disso, Paulo ele repudiou de forma muito veemente, tá? O fato, tá? De que algumas pessoas se reunissem no seu nome, argumentando que ele não tinha morrido por eles e que eles nem mesmo foram batizados no nome de Paulo. Paulo não queria, de certa forma, dito de outra maneira, Paulo não queria um fã-clube em torno do seu nome. A pergunta que vem é a seguinte agora: não seria então uma inconsistência colocar-se como modelo a ser imitado por eles agora, já que ele rejeitou isso lá no passado? E a resposta é: parece uma inconsistência, mas não é, querido. O partido de Paulo se gloriava nele, né, e nas qualidades que ele tinha, mas ao mesmo tempo que fazia isso, aquelas pessoas que estavam reunidas em torno do nome de Paulo desprezavam os demais líderes cristãos ao dizerem eu sou de Paulo. Quando alguém diz eu sou de Paulo, eles estão rejeitando todos os outros líderes. Por isso que eu digo que um bom número de pessoas na igreja de Corinto odiava Paulo, entendeu? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, tá? Veja, aqui, querido, aqui, irmãos, é importante isso. Eles não estão imitando Paulo, eles estão idolatrando Paulo, tá? E aqui para nós, novamente, outra situação que a gente percebe muito claramente nos nossos dias, irmãos. Pessoas de determinadas igrejas e denominações que idolatram os seus líderes espirituais a ponto de não querer mais ouvir ninguém, entendeu? Porque tem os seus líderes num patamar tão elevado. Irmãos, isso é perigoso, querido. Isso é perigoso. Paulo não desejava a fidelidade deles à pessoa de Paulo, ao nome de Paulo, mas a obediência do seu exemplo. Veja, Paulo não quer pessoas, é mais ou menos assim, Paulo não quer fiéis a ele. Paulo quer pessoas que imitem o seu comportamento, a sua obediência. Não um fã-clube no seu nome e que está desprezando todo mundo ao redor. Não, não. Mas pessoas que possam imitar a sua conduta, entendeu? É o que ele está buscando, na verdade. É isso que ele está interessado aqui em relação a essas pessoas. Olhe, você vai ver uma coisa interessante. Algumas pessoas, e eu digo porque eu convivi já, tá bom? Algumas pessoas, por serem membros de determinadas igrejas, quando você vai compartilhar o evangelho com elas, elas não sabem nada de evangelho, mas não querem nem te ouvir. Por quê? Porque o líder dela disse isso, isso, isso. Pronto, acabou. Isso é, querido, de certa forma, idolatria. Isso é, de certa forma, um apego exagerado
que não traz nenhum tipo de glória para Deus. É uma situação onde a pessoa se priva de ouvir a verdade por causa da afeição e da relação espiritual que ela tem com o seu líder espiritual. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito francamente, irmãos, usando aqui uma linguagem mais popular, eu como pastor, eu não busco seguidores, sabia? Não tenho interesse nisso. Eu não tenho interesse em que vocês sejam dependentes de mim para viver. Na verdade, o meu desejo é que vocês sejam independentes, que possam viver a vida de vocês. É lógico, né, que como pastor a gente sempre busca a gerar em vocês um sentimento de que vocês devem dar ouvidos àquilo que é dito. Isso aí é lógico, tá? Quando eu falo de dependência, estou dizendo assim, olha, você vai viver a sua vida como você bem quiser, e o que o pastor diz não importa, porque eu sei o que eu faço da minha vida é minha. Não é nesse sentido não, tá bom, querido? Mas eu conheci, também participei de realidade de igreja, em que um membro da igreja não fazia uma viagem sem que ele fosse lá no pastor dele e pedisse a bênção do pastor para viajar. Isso pode parecer algo bonito, irmãos, mas eu garanto a vocês, pela experiência que eu tive, pela prática de vida que eu vivi com algumas pessoas, isso não é bom não, viu? Isso não é bom, o resultado disso não é bom não. Eu estava com alguém essa semana, vou encerrar aqui, vai faltar o último ponto, eu finalizo semana que vem. Eu estava com alguém esses dias, um homem, casado, um profissional muito requisitado, não só lá em Imperatriz, mas no Brasil todo. O cara é o cara, na verdade, na área dele. E ele estava me contando uma coisa interessante. Ele estava noivo de uma pessoa, com tudo preparado para o casamento, conta conjunta, coisas compradas, data marcada, e de repente chegou na igreja um pastor, e ele não sabe dizer como. Esse pastor foi lá na família da noiva, fez a cabeça da família, da mãe, e a mãe convenceu a menina a desmanchar o noivado, e isso gerou uma confusão, e esse cara estava me contando uma igreja batista, uma igreja tradicional, porque isso é muito de igrejas neopentecostais, entendeu? Que o pastor diz assim, Deus me disse e você tem que fazer. Não. Mas o pastor fez com que a menina acabasse um noivado de anos, com tudo preparado, irmãos. Conta conjunta, coisas compradas, tudo só o ponto de casar, com data marcada. E ela chegou lá para ele, olha, não posso mais casar. Por quê? Porque o pastor não autorizou eu casar. Irmãos, se eu tivesse uma revelação de Deus para alguém assim, Deus teria que me confirmar umas 10 vezes para eu ter coragem de chegar em alguém que está noivo e dizer não case, entende? Aquele irmão hoje, né, com o coração ainda um pouco machucado, ele admite que foi um livramento de Deus, né? Ele fala isso por causa da esposa, ele é casado hoje, tem filhos e tudo, mas quando ele fala, você percebe ainda a dor no coração, entendeu? E ele diz, pastor, eu não gosto de pastores, eu gosto de você, mas eu não gosto de pastores não, né? Eu não confio em pastores, eu confio em você, mas em pastores eu tenho desconfiança. E você vai olhar a experiência do homem, irmãos, que situação. É perigoso, querido, isso, é perigoso, sabe? Paulo não queria seguidores, Paulo queria filhos que imitasse o seu exemplo de vida. É isso que todo pastor busca, irmãos. Filhos que imitem os seus exemplos, o seu exemplo de vida. Durante muito tempo, eu convivi com o pastor Jair Marinho. Ele foi o pastor que foi na minha casa no dia da minha conversão. E eu convivi com ele de tal forma, tão próximo, tão ligado, que eu passei a imitá-lo sem querer. Eu lia o que ele lia, entendeu? Convivia com ele o tempo todo. E quando eu comecei a pregar, as pessoas riam de mim porque eu falava que nem o pastor Jair, eu gesticulava que nem o pastor Jair, e as pessoas diziam, olha lá o Jair lá. E eu não entendia, irmãos, eu ficava chateado, mas eu não entendia. Mas era a convivência.
Não é porque eu quisesse me parecer com ele, sei lá, pegar alguns trejeitos e não vou imitar. Não, não era consciente, era fruto de relação, de relacionamento. É isso que nós buscamos, na verdade, entendeu? É isso que nós almejamos. Pelo menos é o que eu desejo como pastor. E eu não espero que vocês sejam meus seguidores, não, irmãos. Eu gostaria que vocês imitassem aquilo que vocês veem de bom em mim. Eu gostaria. Seria muito prazeroso ver isso. Já vi isso já algumas vezes e eu confesso que eu gosto do resultado. eu gosto do resultado, querido. Gera em nós um sentimento de honra, sabe? De recompensa pelo esforço que nós dedicamos. Bom, querido, dito isso daqui tudo, eu encerro te dizendo exatamente isso. Sejam imitadores, querido, de Cristo. Eu não vou dizer como Paulo, me imitem, porque eu sou imitador de Cristo, porque eu tenho um temor de dizer isso, entende? Se querem imitar alguma coisa, veja o lado bom do pastor Edilson. O amor pela palavra, o zelo pela obra, a dedicação, o compromisso. Imita essas coisas, tá? O que tem de ruim você esquece e tenta ignorar. Tá bom, queridos? Vamos nos colocar de pé, irmãos.